Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você a respeito do seguinte assunto. Eu vou falar sobre a verdade sobre metaverso, ok? Eu vou falar para você o que eu acredito que é isso daí, para que você entenda o que significa metaverso, tá? Baseado em coisas que eu já falei, eu vou falar algo novo para você. Mas primeiro, eu vou começar falando sobre aquele filme do Danilo Gentili que ele lançou, né? Aquele filme Como se tornar o pior aluno da escola, tá? A primeira coisa que eu quero falar para você é que você, tá, está sendo enganado por esse sujeito aí, tá? Você está sendo enganado e eu vou tentar apresentar para você no começo desse vídeo aqui uma farsa que provavelmente está por trás desse filme aí, tá? Que é o seguinte: os acadêmicos, tá, eles representam justamente a casta, tá, que quer jogar esse tipo de ideias que o Danilo Gentili joga no filme. Você consegue entender o que eu estou falando? Ou seja, você pensa que os acadêmicos eles trabalham do lado politicamente correto ou então do lado certo, consegue entender? Mas eles na verdade trabalham justamente dos dois lados, consegue entender? E o lado corrupto da situação, que é o tal do lado do Danilo Gentili, é justamente o lado dos acadêmicos, tá? Os acadêmicos praticam associação com o crime organizado, tá? Do seu bairro. Eu quero falar pra você que por trás desse filme aí, eu acredito que tá a maior farsa nisso daí, tá? Ok? A outra coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, é que as ideias que ele provavelmente vai jogar ali não são para atacar nem os acadêmicos, tá? Não é para atacar os acadêmicos, tá? E esse politicamente correto que ele provavelmente ele está querendo falar contra, na verdade não é o politicamente correto, é o certo. Como assim? Por exemplo, quando você for o certo no colégio, quando você no colégio for o certo, você vai ser vitimado pelo errado e o errado vai ser mostrado como certo. Consegue entender? Ok? Eu quero falar para você, tá? Ok? Eu acredito que esse sujeito é um grande de um enganador, tá? Esse tal desse Danilo Gentili, tá? Acredito que a ideia do filme seria o seguinte, que o cara, ele é o cara que vivia errado no colégio, mas ele conseguiu passar de ano. Então ele vai ensinar para as pessoas que você não precisa ser politicamente correto para você passar de ano e para você ser bem sucedido. Seria esse o raciocínio, não seria isso não? É isso daí sim, só que ele vai jogar várias ideias do errado junto com aquilo ali, para quê? Para que você caminhe justamente a favor desse sistema decadente, tá? Que é o quê? É o sistema da misandria, tá? E do adultério de mulher, de feminismo, tá? E de destruição masculina, consegue entender? De roubar o que é dos outros, de passar a perna em alguém, de praticar magia negra, ok? De fazer os outros de babaca, ok? De associação com bandidos, tudo isso daí, tá? Ok? É o que eu acredito, tá? Eu acredito que esse filme aí tem como objetivo duas coisas: agradar pessoas que são malditas, tá? Que são malditas, que caminham a favor deles, tá? Ou seja, pessoas que não valem porra nenhuma que caminham a favor deles, eles vão achar isso muito legal, tá? Inclusive pessoas assim que são politicamente corretos vão gostar. E da mesma forma fazer com que você, que provavelmente é o certo, você se sinta ofendido com isso daí, tá? E também você pensar que você provavelmente, você sendo o errado, não fazendo a vontade deles, você está sendo aplaudido por esse filme aí. Na verdade isso é uma armadilha para você se fuder mais ainda. Consegue entender? Ou seja, se você é o errado, se você é o tal do errado que não faz a vontade deles, você também vai se fuder, tá? Consegue entender? É o que eu acho, tá? É a minha opinião a respeito disso daí, tá? Eu só quero colocar aqui pra você, tá? Que eu tenho feito uma campanha muito forte, tá? A respeito da questão da peidofilia, tá? Ok? Quando eu me dispus a falar contra escolas, tá? Contra a questão da peidofilia, contra todos esses assuntos que provavelmente, com a questão da pornografia, que nesse filme é mostrado de maneira bem aberta mesmo, eu fui vítima de diversas conspirações, tá? Inclusive do próprio SBT, você consegue entender? Você consegue entender que qualquer tipo de coisa que eu falei
contra essas coisas que ele vai mostrar ali que seria o certo, que é as ideias que ele está querendo jogar no filme. Eu fui extremamente prejudicado e perseguido por esses grupos aí. Você consegue entender o que eu estou falando? Não da maneira como ele mostra ali e nem o que ele mostra ali. Você consegue entender? Mas qualquer coisa que diga a respeito à minha vida particular, consegue entender? Que caminha fora dessas coisas que eles apresentam na televisão como se eles fossem a favor, e que na verdade no filme ele vai ser mostrado que eles são a favor, o contrário, consegue entender? É justamente o que tem me gerado diversas perseguições, tá? Ok? Incluindo o certo. Que o outro lado é o que eu falei pra você. Então eu vou fazer um resumo para eu entrar aqui no assunto, que é o seguinte: as coisas que você tem que se levantar contra, tá? Se você não se levantar contra essas coisas aqui, você está fazendo a vontade deles, consegue entender? Ó? Você vai se levantar contra adultério de mulher, você vai promover a questão da pornografia e da pedofilia, tá? Ok? E você vai sempre falar a favor de Jesus Cristo e do Evangelho, consegue entender? E você vai ser contra a magia negra, tá? Você vai ser completamente contra a magia negra e contra macumbeiros no seu bairro praticando magia negra em alguém. Você vai ser contra a espionagem, tá? Ok? Você vai ser contra espólio, tá? E todo tipo de trapaça, tá? E de roubo, tá? Tudo associado com trapaça, com roubo, com espólio. Sim, você vai ser contra tudo isso daí. Aí sim, você está fazendo frente contra os conservadores, contra os esquerdistas e contra os movimentos anticomunistas. Você consegue entender? Ok? Quero falar isso pra você, tá? Você consegue entender? Se você fizer qualquer coisa, tá, que esteja próximo do raciocínio desse filme aí, não sendo da vontade deles, eles vão prejudicar você. E se você faz o que está dentro desse filme aí, caminhando pela linha que está sendo aconselhado para você, você está indo justamente a favor deles. Consegue entender? Porque esse tipo de ideia aí é plano deles jogarem mesmo. Você consegue entender? Ok? Pronto. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre a questão do metaverso, tá? Primeira coisa é aquela questão que dizem, tá? De que vivemos numa simulação, tá? Se esse negócio que estão dizendo que vivemos numa simulação é a ideia de que essa vida aqui, essa vida que a gente tem aqui não é uma vida real, isso é completamente absurdo, tá? Então você deixe de ser idiota. Por exemplo, estão tentando pregar o raciocínio, tá? De que nós vivemos numa realidade semelhante ao Matrix. Ou seja, que essa realidade aqui não existe, mas que existe uma outra realidade. Isso daí, se porventura, tá? Estão pregando esse tipo de coisa e você anda acreditando, é porque você é muito burro, tá? Ok? Pronto. Agora, se estão dizendo, tá? Que estão fazendo deste sistema, ou seja, deste sistema que a gente está vivendo, que esse sistema é uma simulação para um outro sistema, tá? Que está funcionando paralelo a esse daí, que seria o raciocínio do metaverso. Ou então que esse sistema aqui está sendo uma preparação para selecionar pessoas para um outro sistema. Sim, eu acredito que estão fazendo isso daí, tá? Ok? E você tem que se desapegar, tá? De todo tipo de ideia, tá? E de grupos, tá? Que estão promovendo isso como algo normal, tá? Porque isso é completamente absurdo. Eu vou tentar colocar aqui uma alegoria para você tentar entender como isso pode ser extremamente prejudicial, tá? Para a sociedade no futuro. Por exemplo, imagine que a vida real sua, se dá somente dentro de um local onde você tem as coisas que você precisa dentro da sua casa, como se fosse um kitnet. Imagine que você está vivendo dentro de um kitnet, tá? Ok? E você vive ali, naquele kitnet ali, 24 horas, tá? E tem tudo o que você precisa, tá? Mas a sua vida é somente aquele kitnet ali. E aí você liga um aparelho computador semelhante a um computador de realidade virtual. E nesse aparelho aí, sim, aí você vive, você trabalha, você fala com pessoas, você faz contato, ou seja, a sua vida se torna somente aquele aparelho, tá? E um ambiente semelhante àquele jogo como é que é o nome?
Aquele jogo dos quadradinhos, esqueci o nome, tá? Eu esqueci o nome do jogo. Aquele joguinho que tem vários quadradinhos e um universo imenso, assim. Eu tenho pra mim que é um universo imenso aquele jogo ali, tá? E eu tenho pra mim que aquele universo ali nunca se apaga. O que as pessoas constroem naquele universo ali fica pra sempre. É isso daí. Significa como se você estivesse vivendo assim. Isso daí é uma coisa maldita, tá? Porque o que eu acredito? A ideia tá de criar uma vida alternativa para as pessoas, tá? Acabar com a vida normal, as pessoas terem que viver uma vida diferente, tá? E a questão é o seguinte: imagine que este ambiente virtual representaria o que é a realidade. E aí, essa realidade aí está controlada por um grupo de pessoas, está comprada por um grupo de pessoas, e pessoas são donos desse ambiente virtual, tá? E você tem que pagar para fazer coisas dentro desse ambiente virtual, tá? E você pode ser roubado nesse ambiente virtual, como o indivíduo colocou uma vez o aparelho e falou assim: ó, eu estou roubando dentro do metaverso. Como eu falei para você muito antes disso daí, o seguinte: a questão de comprar o território, por exemplo. Quem fala é meu isso aqui. O que significa esse negócio que o indivíduo falou que roubava no metaverso? Como é que ele vai roubar no metaverso? Significa que aquele metaverso ali é meu. Fui eu que falei primeiro. Significa que aquele metaverso ali representa um lote, tá? De um espaço que nessa realidade virtual aí representa você. E alguém está negociando a compra daquele lote ali, uma vez que você está ausente de tudo que está acontecendo neste metaverso. Ou seja, o que está acontecendo nesse metaverso aí você não está sabendo, mas alguém já comprou aquele lote ali, e alguém já comprou inclusive você. Comprou os seus pertences. Consegue entender? Por exemplo, o outro raciocínio é o seguinte, ó. Imagine que existe um metaverso que representa toda a extensão do mundo, como só eu falei para você, eu sou o primeiro a falar. Não tem aquele jogo Pokémon GO? O que significa? Quando você caminha com um tablet em qualquer ambiente, tá? Só quem fala sou eu, o primeiro a falar, no mundo inteiro, aquele tablet, e já fala há muito tempo inclusive, é meu. Aquele aparelhinho ali, não somente o Pokémon GO, não. Você não precisa jogar esse jogo, não. Eu já expliquei pra você que você tem um celular, não é? Isso aqui tem um GPS, não é? Só quem fala sou eu. Isso aqui tem um GPS, não é verdade? Poxa, eu vi determinada pessoa falando. Falou porque ele viu eu falando aqui. Ele tá me espionando e roubou de mim. É isso daí mesmo. Esse ladrão, é isso daí mesmo. Não, mas foi o fulano. É esse aí mesmo que eu tô falando. Esse filho da puta espiona meu computador e roubou. Ok? É isso daí, só quem fala sou eu. O seu celular tem um GPS, não é verdade? Ó, imagine que você caminha 100 vezes dentro do lote do seu quarto, aqui, por exemplo, aqui. Significa que o GPS demarcou um perímetro dentro do seu quarto. Significa que todos esses aparelhos, talvez, tá, estão loteando o mundo inteiro. Eles estão loteando o mundo inteiro numa precisa, tá? Ou mais próximo do preciso, que eu expliquei para você que, por exemplo, eu caminho com esse celular aqui, ele tem 1 centímetro de largura. Eu caminho até aquela parede ali. Significa que é como se fosse milhares de centímetros, tá? Para preencher o todo do espaço. Então isso provavelmente não vai ser possível. Mas a demarcação vai ficar semelhante a um lote, consegue entender? Então foi demarcado um território aqui, que na prática seria o lote do mundo inteiro. E aí o que acontece? Significa que existem pessoas que estão negociando a compra desses metaversos, tá? do metaverso, no caso, falando de um, tá? O que seria metaversos no plural? Vou falar aqui para você também, só quem fala sou eu. Seria um lote, ou seja, em que a pessoa compra, ó, eu comprei esse território aqui, ó, imagine que alguém comprou esse território onde eu estou. Alguém comprou isso aqui numa negociação que eu não sei. Significa que eu estou vendido e esse lote está vendido.
E aí o que acontece? Essas pessoas que inventaram o metaverso, eles começam a criar uma realidade alternativa onde já não existe mais a realidade e não tem valor, mas aqueles que estão negociando o metaverso, esses são donos do território. Então aquele local foi vendido. E aí nessa negociação eles tomam decisões até eles se apropriarem de fato, tá, do objeto que eles negociaram ali, tá? OK? Só quem fala sou eu, tá? Isso é uma coisa extremamente maldita, tá? Então se existe alguém, tá, que está tentando promover boas ideias de que você tem que considerar os metaversos, esse indivíduo está induzindo você, tá, a ficar aceitando isso daí, tá? O outro raciocínio é o seguinte: o que seria um outro metaverso? Por exemplo, imagine que alguém cria um metaverso onde o lote ali é disputado a cueca de todo mundo. Já falei, por exemplo, todo mundo usa uma cueca. E então faz-se uma disputa como se for, outro exemplo que eu coloquei foi a questão daqueles jogos, não tem? Aqueles joguinhos de 3D que os bonequinhos ficam caminhando e lutando com vários grupos. Simboliza isso também, tá? Consegue entender? Aquelas lutas que aparecem aqueles personagens conquistando territórios tem a ver com isso daí, tá? Isso daí tem alguma coisa a ver diretamente com isso daí, tá? Com a questão do metaverso, tá? E eu não sei se as pessoas que jogam estão influenciando nisso daí, tá? Ó, as pessoas que estão jogando estão fazendo algum tipo de influência nessa situação aí, tá? Ou eles estão testando esses projetos através desses jogos, tá? Consegue entender? E aí o que acontece? Imagine que existe uma disputa para ver quem domina, quem ganha território para pegar a cueca de todo mundo. E aí significa que alguém invadiu o seu metaverso. E aí no seu território, ou seja, no seu lote no metaverso, essa pessoa conquistou a sua cueca. Então ele fica como dono daquilo ali. E aí cria-se uma situação até que possa vir alguém e de fato roubar a sua cueca como se fosse direito deles tirar da sua mão. OK? Então quero que você pare para pensar nisso, tá? A outra coisa que eu quero falar para você é que eu acredito que o SBT é uma empresa maldita, tá? Como eu falei, que essa empresa tem conspirado grandemente contra mim, tá? OK? E o que eu acredito que há uma oposição contra o SBT, eu na verdade acredito em parte que existe uma oposição contra essa empresa, tá? Mas a ideia, tá, de que eles são bonzinhos, isso daí para mim não existe não, tá? Essa coisa que o SBT é bonzinho, tá? Eles representam o movimento do anticomunismo, tá? Que é um movimento extremamente perigoso, tá? OK? Ó, o SBT representa o controle americano, representa o filme do Danilo Gentili, Netflix, tá? OK? Significa satanismo, tá? Ó, as ideias que o Danilo Gentili joga ali no filme ali é de decomposição, ó. Aquilo ali é muito mais do que uma crítica, tá? A questão do... É muito mais que uma crítica ao politicamente correto, consegue entender? É uma promoção, tá, de doutrinas que estão funcionando no mundo, tá, por esses esquemas, tá, satânicos, você consegue entender? Que é espólio, consegue espoliar, trapacear, usar a mídia para ofender os outros, consegue entender? A lei do mais forte, diversos tipos de ideias que são satânicas, tá? Consegue entender? Então essa que é a questão. Aquilo ali, aquele filme do Danilo Gentili, aquilo ali não é um manifesto contra o politicamente correto. Aquilo ali é a promoção, tá, de costumes satânicos, tá, que esses grupos querem colocar. Em outras palavras, o Danilo Gentili foi financiado para fazer esse filme aí. O Danilo Gentili é um indivíduo instruído, tá, nas ideias, tá, que agradam a alta sociedade numa versão conservadora. E eu quero mostrar para você que isso é uma grande farsa, tá? Esse SBT, isso aí é uma farsa, tá? E o ataque que eles fazem contra o politicamente correto não é contra o politicamente correto, consegue entender? É justamente a ambição deste politicamente correto ser aperfeiçoado justamente com a má doutrina. É uma farsa, tá? Consegue entender? Porque o que seria o errado no politicamente correto? O que seria o errado no politicamente correto? Tá? Consegue entender? Eu tenho pra mim que aquilo ali é uma merda de filme, tá? Presta atenção, ó. Agora eu quero saber qual é a situação, qual é a razão porque um Danilo Gentili vai criticar uma Anitta. Consegue entender? Por exemplo,
A Anitta chega e joga uma porrada de ideias, tá? Decadentes nas coisas que ela faz. E o Danilo Gentili também. Você consegue entender? Eu quero saber qual é a diferença entre um e o outro. Percebeu? Existe uma disputa entre a direita e a esquerda para ver quem é que vai jogar as ideias mais satânicas. Presta atenção, tá? Quem é que vai jogar as ideias mais satânicas que agradam o pessoal da alta sociedade que quer uma ditadura satânica. E eu falei pra você, tá, que Jesus, a questão da peidofilia, sim, eu sou 100% a favor. Mas quer ver uma coisa que eu sou contra? É o quê? Vou falar aqui, garotas arreganharem a buceta no colégio, tá? Garotas serem vagabas arregaçadas no colégio. Eu não sou a favor, não. Eu quero namorar uma garota, por exemplo, se eu quero ficar com uma garota no colégio, presta atenção, eu não quero ficar com uma garota arregaçada. As garotas arregaçadas ficam com os indivíduos que são os cagalhões do colégio. Eu quero ficar com uma garota que nenhum indivíduo chegou e passou a mão nela. Consegue entender? Isso são ideias decadentes, tá? Então eu estou desmascarando, tá? O SBT, tá? Consegue entender? Você consegue entender? O SBT não tem nada a ver com Jesus Cristo, tá? E também não tem nada a ver com a Bíblia. Você consegue entender? Ok? O Danilo Gentili é um indivíduo, desde a época que ele fazia parte daquele programa CQC, ele já é um cara manhado já, tá? Nas estratégias mesmo, do que os grupos mais altos querem que as pessoas façam para poderem jogar isso daí numa versão de direita, tá? Ok? Então tem pra mim que esse SBT é uma grande de uma farsa, tá? Não tem nada de conservador nisso daí, tá? Ok? Se você é conservador e acha que o SBT é conservador, tô te mostrando aqui que não é, tá? Ok? E sobre o conservadorismo, ó, conservadorismo manjação de piroca, conservadorismo família tradicional de bandido manjando, nem pensar, você seja contra isso daí, tá? Ok? Tá? Então eu quero falar pra você isso daí, tá? Ok? Estão praticando muita magia negra na minha cabeça, tá? Depois que eu fiz vídeos aqui falando contra o SBT. Contra o SBT, tá? Eu falei também contra a religião e falei contra os vizinhos do crime organizado. Estão praticando muita magia negra em cima de mim. E o que aconteceu foi o seguinte, eu estava postando no Twitter os meus posts. Sim, eu comecei a postar os meus posts, tá? De frase romântica e de humor lá no Twitter, tá? Os bandidos já começaram a colocar música alta aqui, fazendo associação entre eu e aquela vagabunda lá do grupo jovem, tá? A puta Monique, tá? Por quê? Porque essa vagabunda tá dando buceta e eles querem criar fraude, tá? De que eu tive caso com essa vagabunda e querem ligar minha vida com essa piranha pra ela ficar lá me ofendendo, tá? Ok? Como eles vêm fazendo aí desde 2007, tá? Ok? Então eu estou colocando para você uma reflexão, tá? Que eu acredito, tá? Que você tire esse SBT fora, tá? Isso daí não representa você, tá? Ok? Isso daí lembre o que eu falei, tá? Ok? Para não ficar repetindo aqui para você, tá? Consegue entender? Eles são cínicos mesmo, esses caras estão me prejudicando muito mesmo, tá? Essa porra desse SBT, tá? Ok? Eles são trapaceiros, tá? Uma das coisas que eles fazem é ensinar você a trabalhar para eles, roubar, tirar o que é seu, e eles terem a sensação assim de que eles estão colocando o mundo em ordem, tá? Enquanto isso você sendo passado para trás, você sendo roubado, eles te ofendendo, tá? Bandidos mandando em você nos bairros, tá? Ok? Os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Você consegue entender o que eu estou falando? Então eu quero que você entenda isso daí, tá? Quando esse sujeito fez esse filme aí, é aquilo que eu falei no começo, tá? É uma forma de tirar determinadas razões dos esquerdistas, tá? É uma forma de atacar o certo, tá? Ok? E nisso daí entra a Bíblia, entra Deus também, tá? Ok? É uma forma de eles se mostrarem liberalzões, tá? Com o pessoal da direita, que já são safados também, tá? Então ele entra como se fosse assim, ó, é isso daí mesmo. Fazendo assim a gente vai conseguir mais influência, tá? E a questão do Netflix, tá? Ok? Essa empresa é mal intencionada, tá? Esse negócio do Netflix. Aí tem o Globoplay, não é verdade? É o Globoplay. É uma competição com o Netflix para ver qual grupo é mais satânico. O Globoplay, eles estão caprichando mesmo em programação satânica, tá? Mais descarada ainda do que o Netflix, tá? Ok?
tá? E você tem visto aí uma grande diplomacia, né, entre a Rede Globo e o SBT, não foi? Você não tá vendo? Nunca houve isso daí sim. Eu não falei pra você que o Danilo Gentili era puxa-saco da Rede Globo? Não falei? Viu? O Carlos de Nóbrega também, todos eles, tá? O pessoal do SBT é puxa-saco da Rede Globo. Por quê? Presta atenção pra você entender, ó. Por quê? Porque eles sabem que a Rede Globo trabalha de maneira independente, assim, a Rede Globo trabalha para interesse só deles, exclusivamente deles. Mas os maus propósitos da Rede Globo, tá? Determinados maus propósitos da Rede Globo também são os propósitos deles. Então por isso que eles dão aquela puxada de saco na Rede Globo. Do tipo assim, poxa, faz parceria com a gente, divide um pouco esse bolo aí com a gente aí, entendeu? A gente faz isso assim errado também. Porque eles são ladrões, tá? Eles são canalhas mesmo. E esse sujeito de Nóbrega, tá? Esse tal desse da Nóbrega, tá? O Carlos Alberto, esse cara é um cínico mesmo, tá? É um cínico mesmo, um safado mesmo, tá? Ok?